Talvez por conta da polêmica que surgiu sobre esse anime, eu não só resolvi assisti-lo, como também resolvi vir aqui comentar sobre ele. Oi, eu sou Juliana Corner e hoje eu vou falar sobre os 2 primeiros episódios do anime Eizouken ni wa Teo Tatsuna, que eu vou só chamar de Eizouken. É Eizouken ou Eizouken? Eu não sei. Eu realmente não sabia nada sobre esse anime e fui assistir por conta dessa discussão que rolou no Twitter sobre a estética dele. Inclusive, me segue lá no Twitter caso não me siga. Bem, para começar, Eizouken parece que vai ser uma história sobre 3 meninas colegiais que vão produzir um longa-metragem animado. Midori, quando mais nova, se encantou por uma animação e desde então sonha em seguir essa profissão, onde ela, junto da sua amiga Sayaka, que não tem muito interesse em animes, acaba conhecendo a Tsubame, que também almeja uma carreira na animação, mas que seus pais não aprovam tal desejo, onde depois das 3 conversarem, elas decidem colocar em prática esse sonho de fazer um anime. Então, elas criam um clube de audiovisual na escola. Esse foi meio que um resumo do que aconteceu nos 2 primeiros episódios, que eu, ao comentar aqui, percebo como que é uma história de slice of life como muitas outras. São meninas colegiais que criam um clube no colégio por conta de um gosto em comum. Só que a forma a qual está sendo contada essa história vai muito além do que uma história cotidiana de estudantes. A protagonista, Midori, é uma menina muito imaginativa. Quando ela chega na cidade nova, porque o anime começa com ela bem novinha chegando de mudança, ela não vê só prédios e garagens, ela vê todo um novo mundo tecnológico e subterrâneo, a qual ela desenvolve o gosto por fazer concept art, que é justamente a parte da criação do universo de qualquer obra fantástica, onde o anime mistura a realidade da imaginação da Midori com a realidade normal da obra, mostrando literalmente a visão da protagonista sobre o universo que ela está criando. Um universo que talvez possa ser um pouco complexo para o espectador entender sem a referência visual. Eizouken faz uma distinção bem clara de quando estamos na imaginação da personagem ou na realidade, que são os cenários brancos, que são os desenhos da Midori, além da música que também indica quando vai começar a aventura, o qual é uma música que toma conta das cenas, justamente para dar a emoção diferente e para destacar essa singularidade do anime. É interessante porque essa fantasia se mistura com a realidade. Tá acontecendo algo enquanto elas estão, entre aspas, sonhando, onde eu admito que no primeiro episódio eu fiquei um pouco confusa com essa mudança de realidade, mas que eu já me acostumo no segundo, então é só uma questão de hábito caso você também se sinta confuso. O qual o anime tem uma narrativa bem gráfica. Os planos, os cenários, as imagens, a composição, tudo diz alguma coisa além do roteiro. Por exemplo, nesses 2 episódios, eu percebi um certo padrão que a personagem Sayaka é colocada em um plano tipo grande angular enquanto olha para algo, e eu interpreto que isso talvez tenha a ver com o fato dela ter um óculos de grau, mas não usar. Ou seja, é colocado uma lente utilizada para ver mais as coisas em uma personagem que supostamente está vendo menos. Novamente, isso aqui é só uma pura interpretação minha. O próprio design delas, que foi a polêmica do Twitter, conversa com as suas personalidades. A Midori, que é a personagem mais imaginativa, tem um design mais infantil. Ela é mais baixinha, mais redonda e usa um chapéu que remete aos estudantes infantis japoneses. Que acredito eu, essas crianças usam esse chapéu para justamente ficar mais fácil de identificá-las, para colocar elas em destaque. Onde ela tem esse traço mais infantil, porque a imaginação, além de estar ligado a esse período da vida, vem da personagem desde criança. A Sayaka, que é a personagem mais quadrada, é a personagem que não liga para os animes, mas para o financeiro e para as coisas mais práticas de produção, ou seja, para as coisas entre aspas mais quadradas. Assim como o fato dela ser mais alta remete a uma autoridade que ela tem sobre as outras personagens. A altura dela contribui com o fato dela ser intimidadora, né? Ela me lembra muito a Satsuki de Kill la Kill, que sobe justamente no salto e fica acima de todos, impondo respeito naquele universo. Tsubame, que tem um design mais menininha, mais entre aspas normal, com o cabelo da moda e tudo mais, é uma menina rica com pais famosos, o qual a parte que ela gosta de desenhar é justamente a figura humana, por conta dela estar nesse mundo do entretenimento, que é o mundo ligado à beleza estética, onde essa simplicidade do traço me lembra um pouco o traço de um diretor japonês. As obras do Mamoru Hosoda, por mais que tenham fantasia, monstros, viagens no tempo e etc., são histórias muito humanas. Os filmes dele tratam principalmente sobre os personagens e sobre a relação que eles têm com outros personagens. Porém, esses personagens têm um traço de anime, obviamente, mas simplificados. Eles não têm tantos detalhes. O nariz é 1 ou 2 pontos, a boca é um traço, o cabelo não tem tantos fios, a roupa normalmente é 1 ou 2 peças. Não é que é mal feito, só tem menos detalhes. E isso, por incrível que pareça, contribui para essa humanidade da narrativa, porque o traço dos personagens simples permite que os outros fatores cresçam. Onde, para mim, a simplicidade no traço dos personagens de Eizouken me dá essa mesma sensação do que está à volta delas é maior. Os cenários que estão na realidade,
a iluminação, os planos, os diálogos ganham mais espaço. Além do cenário da imaginação, que são mais simplificados, porque são concepts e não uma arte final, não fica destoante, combina com o traço das personagens. O traço mais simples delas faz uma transição mais suave de realidades. E ao mesmo tempo dá destaque a elas porque elas são coloridas e não brancas, onde obviamente não é só de visual que Enzo ou quem vive. O anime tem diálogos que acompanham o dinamismo da arte. Tem a rapidez e nonsense de anime de comédia que não fica cansativo, onde apesar de ter uma certa caricatura nos diálogos, uma caricatura que faz parte do desenho, são diálogos que não afetam a minha suspensão de descrença. Eu consigo acreditar que aquelas falas aconteceriam porque justamente acompanha a proposta do anime, o qual foi estabelecido um relacionamento entre os personagens. A Midori, como eu já disse um monte de vezes, é uma menina que vive no mundo da lua, mas que tem uma certa dificuldade social e de, obviamente, não ter tanta concentração ou ação, onde a ação e a concentração ficam a cargo da Sayaka. É a Sayaka quem empurrou a Midori para falar com a Tsubame, e foi ela quem deu o sketchbook para ela ver. Assim como é ela quem faz boa parte das coisas acontecerem, tendo o traço mais responsável, porém é a que menos sabe sobre animação. Enquanto a Tsubame tem um certo equilíbrio de personalidade entre as duas, sabendo lidar com os outros, mas vivendo no mundo da lua. Então o trio meio que cria esse balanceamento. A gente tem uma personagem que sabe muito de animação, mas que vive na sua própria realidade. A gente tem uma personagem que não sabe nada sobre animação, mas é quem de fato faz as coisas acontecerem. E a gente tem outra personagem que sabe bastante de animação e fica entre esses dois mundos da fantasia e realidade. Onde, por esse ser um anime que fala sobre animação, ele já tem e deve ter mais homenagens de referências à animação japonesa. O anime que a Midori se apaixona para seguir na animação foi o Future Boy Canon, uma das primeiras direções do Miyazaki, o qual o anime tem bastantes explicações sobre o processo de se fazer uma animação, onde no segundo episódio ele traz uma aula meio que histórica sobre esse processo, mostrando não só como era feito a animação em película, como também a câmera multiplano, que foi uma ferramenta inventada pelo Walt Disney para dar profundidade à animação, apesar de elas não falarem quem criou. Então, para uma pessoa como eu, que adora a história e o processo da animação, é mais um fator para continuar, e é mais um fator que, para mim, enriquece a obra. Bem, eu já me alonguei demais para um vídeo de primeiras impressões. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que eu amei esse anime e que eu vou continuar assistindo. Talvez eu fale sobre ele quando ele acabar, talvez eu fale sobre um episódio específico que me chamará a atenção. Eu não sei, porque falar de anime no YouTube é complicado por conta dos strikes. Mas me conta aqui nos comentários o que você tá achando desse anime, se você tá assistindo algum anime nessa temporada, se você quer que eu fale mais sobre anime aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe bastante gostei e se inscreve no canal para eu saber que vocês querem que eu faça mais vídeos sobre animes. Eu sou Juliana e até!